Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando para vocês o 21º pensador da série Apresentando Pensadores. Hoje eu estarei falando para vocês do pensador, filósofo e sociólogo alemão Herbert Marcuse. E eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho para que você possa receber novas notificações. Marcuse viveu de 1898 a 1979 e eu estarei apresentando suas ideias a partir do livro O Homem Unidimensional, a ideologia da sociedade industrial. O Marcuse observa que na sociedade industrial, com o progresso técnico, há uma espécie de conformidade, de confortabilidade que impede mudanças sociais. O que acontece? O aparato tecnológico, as tecnologias desenvolvidas na sociedade industrial criam um certo ambiente confortável, uma certa existência confortável que impede com que as pessoas lutem por mudanças sociais. As tecnologias acabam tendo esse papel de produzir confortabilidade e de gerar conformismo social. Aí o Marcuse vai propor que nessa sociedade industrial, ao invés de uma alienação, o que existe é uma identificação. Para ele, o sujeito não é alienado da sociedade, mas o contrário. O sujeito é identificado com a sociedade, com a maneira como aquela sociedade funciona, com a lógica daquela sociedade, com o modo de pensar daquela sociedade. Essa identificação do sujeito com a sociedade, o Marcuse chama de mimese. E ela é uma identificação imediata. Na medida que a gente está na sociedade, a gente está se identificando com ela. E essa é a mimese. E aí o Marcuse vai falar que existe um pensamento único. Então a sociedade, na medida em que os indivíduos se identificam com ela, todo mundo, de maneira geral, passa a adotar uma forma única de pensar, uma lógica única de pensar. A gente pode pensar aqui, por exemplo, na lógica da produtividade. Todos nós temos a ideia de que a gente precisa produzir mais, de que a gente tem que ser proativo, de que a gente tem que estar sempre produzindo, que não podemos procrastinar, que a gente tem que estar sempre proativo, produtivo. E essa lógica, esse modo de pensar, favorece a sociedade capitalista e é um modo de pensar unificado, que atinge toda a sociedade. E é por isso que o Marcuse fala que a sociedade industrial produz o homem unidimensional, que é um homem meio que igual a todos, né? Todo mundo pensa igual, todo mundo tem que pensar assim. A sociedade capitalista acaba produzindo pessoas que pensam igual, que têm a mesma lógica de pensamento, um pensamento homogêneo. Então, há uma estrutura de valores, de crenças, de ideias que a sociedade acaba nos impondo e que os sujeitos dentro dessa sociedade acabam se identificando com essa maneira de pensar. É por isso que o Marcuse vai dizer que uma revolução ela não pode ser simplesmente uma mudança social superficial. Ela precisa atingir o aparato tecnológico. Porque se a maneira de pensar uniforme da sociedade é resultado de um aparato tecnológico que produz conformismo e que impede mudanças sociais, então não basta eu fazer uma modificação da sociedade superficial. Eu preciso atingir o aparato tecnológico. E aí o Marcuse vai dizer que muitas das revoluções tiveram esse problema. Por que será então que uma revolução, por exemplo, do proletariado, que objetivava a igualdade social e a liberdade, acaba produzindo uma outra sociedade no qual continua havendo dominação, no qual continua havendo opressão? Como que as revoluções proletariadas, por exemplo, resultaram em regimes ditatoriais que produziram muita dominação, muita opressão? Por que isso aconteceu? Por que a mudança não foi completa? Se a gente for parar para pensar, o que aconteceu é que essa revolução não atingiu o aparato tecnológico do capitalismo. Elas podem ter atingido o aparato político do capitalismo, mas não destruiu o aparato tecnológico. Ela provocou uma mudança política, mas que conservou o aparato tecnológico. A ideia dessas revoluções era simplesmente modificar o aparato político do capitalismo e conservar o aparato tecnológico, submetendo-o à socialização. Para o Marcuse, isso não é suficiente para uma revolução. Uma mudança social profunda não pode conservar o aparato tecnológico, porque esse aparato tecnológico ele serve justamente para conter mudanças sociais na medida em que ele produz confortabilidade, e essa confortabilidade tem como consequência o conformismo social. E aí o Marcuse vai dar o exemplo de uma revolução que produziu algumas mudanças sociais, mas não foi uma mudança profunda, que é a revolução sexual. Se a gente for parar para pensar, a revolução sexual ela teve muitos avanços, mas ela não mudou o aparato tecnológico da sociedade.
Pelo contrário, ela foi na mesma lógica do aparato tecnológico. O Marcuse tem um conceito que é a dessublimação. Vamos entender bem esse conceito. Sublimação, que é um conceito do Freud, significa que eu, por exemplo, posso transformar minhas energias sexuais reprimidas em energias não sexuais. Então, por exemplo, eu tenho vários impulsos sexuais, eu tenho muita energia sexual. Eu não posso gastá-la porque a sociedade me impede de ter uma liberdade sexual aberta. Então, eu não posso fazer tudo o que eu desejo. Então, eu reprimo esse desejo sexual. Só que essa energia sexual reprimida, ela não desaparece, ela precisa ser gasta com alguma coisa. E eu posso então aplicar essa energia reprimida em atividades como esporte, literatura, estudo. Então, assim, à medida que eu estou estudando, que eu estou fazendo esporte, eu estou gastando energia. E esse gasto de energia é importante, já que tem muita energia reprimida, ela precisa ser gasta. Mas o que acontece com a revolução sexual? Acontece o contrário. Aí eu tenho uma liberdade sexual para gastar minha energia sexual em sexo mesmo. Então, a revolução sexual, ela acaba produzindo uma dessublimação, que é o contrário da sublimação. Ela acaba produzindo uma liberação e uma permissividade sexual. Então, a gente pode entender dessublimação como a liberação e a permissividade sexual. Qual que é o problema dessa liberação e dessa permissividade sexual? Não é um problema que a sociedade realmente lute por mais liberdade sexual. O problema é quando essa luta se limita a essa liberdade sexual sem atingir o aparato tecnológico. O que acontece? Quando eu tenho permissividade e liberdade sexual sem mudança no aparato tecnológico, tudo permanece o mesmo, assim, a estrutura permanece ali, a estrutura tecnológica. E, na verdade, se você for parar para pensar, isso acaba produzindo mais confortabilidade. Porque se eu tenho liberdade para gastar minha energia sexual, se eu vivo numa sociedade que tem permissividade sexual, eu posso me enganar com isso. Eu posso achar, nossa, que bom, então, eu vivo numa sociedade livre. Olha que bom, eu posso satisfazer meus desejos sexuais. Olha isso, eu estou vivendo uma vida satisfatória. Porque eu posso ter liberdade para satisfazer os meus desejos sexuais. O Marcuse vai falar então que o que acontece? Essa liberdade sexual, essa liberalidade sexual acaba produzindo conformismo. Então ela faz a mesma coisa com o aparato tecnológico, ela produz conformidade social. E como deve ser uma verdadeira revolução? Marcuse fala que uma verdadeira revolução é feita pelo proletariado através de uma subversão de toda a ordem social vigente. Tem um pessoal aí sem noção que fala que o Marcuse segue um tal de marxismo cultural. É importante dizer que não existe marxismo cultural e que o Marcuse não segue essa ideia. Isso é uma ideologia inventada que não existe. O Marcuse, ao contrário, adota a mesma posição do Marx. Para ele, uma revolução verdadeira é uma completa subversão de toda a ordem social vigente. E essa subversão, ela é produzida pela luta do proletariado. Então, para Marcuse, o verdadeiro agente da revolução é o proletariado. Então ele mantém a mesma posição do Marx. Se vocês ouvirem por aí que o Marcuse não aceita mais o proletariado como agente da revolução, isso é mentira. Nesse livro, O Homem Unidimensional, ele deixa muito claro que ele adota a mesma posição do Marx de que uma revolução social é realizada tendo como agente o proletariado. Eu finalizo aqui a apresentação das ideias do Marcuse a partir da obra O Homem Unidimensional. E, em ordem alfabética, o próximo pensador a ser apresentado será o Immanuel Kant. Eu já peço aí, de novo, para quem não deixou um like no vídeo, que deixe o like. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber novas notificações. Deixa aí um comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E até mais.